frase de quem gosta de meditar. Eu não estou pedindo para vocês meditar, nem virar zen, nem ir para a Índia, mas só para ter essa respiração, para ter essa pausa. Isso tem pesquisas, a Universidade de Oxford faz muito essa pesquisa em mindfulness, que isso muda completamente a vida das pessoas. Então, você não precisa nada, você só precisa fechar o olho, inspirar e relaxar o seu corpo. É só isso, acabou. E aí, depois disso, vários estudos mostram que você consegue ter uma atenção focada, que você consegue melhorar o estado de ansiedade, que você consegue melhorar muita coisa. Então, gratidão para vocês que compareceram aqui. Estou, assim, bastante grata de vocês me permitirem eu levar aquilo que eu aprendo, aquilo que eu conquisto, para vocês também e para o mundo, porque vocês estão me ajudando a levar as minhas habilidades e o meu talento. Quem eu sou? Agora sim, né? Vocês estão com uma designer, com uma engenheira civil. O que uma engenheira civil está fazendo aqui? Eu sempre tive uma paixão muito grande desde adolescente. Eu sempre estudei a mente humana, sempre procurei livro. E aí, quando eu cheguei no coach, eu falei, nossa, isso é bom demais. Porque isso alinha a técnica, alinha a parte científica, com tudo aquilo que eu já gostava de fazer. Então, agora eu também posso projetar, ajudar as pessoas a projetarem aí a vida delas, quando elas passam pelo coach. E o que eu sou? Eu também sou a minha história. Mas que história que eu sou? A história que eu conto de mim mesma. E que história que eu quero contar de mim? Eu quero contar como eu tive uma infância desgraçada, sofrida, pobre, não sei mais o que. Eu quero contar como meu pai e minha mãe me amaram, como meu pai e minha mãe se esforçaram para dar o melhor, embora o melhor que eles deram às vezes não foi o melhor que eu esperava. Então, que história que eu conto da minha história? Você quer ter mais poder pessoal? Então, melhore a sua história. Aproveite e amplie os momentos bons que você teve. Amplie. E vocês são privilegiados, porque vocês veem muitas histórias, porque vocês estão num ambiente de trabalho que tem história acontecendo a todo momento, assim como o filme que a Val passou. Então, são pessoas, são histórias. Empresas, quando a gente faz coach para a empresa, a gente está fazendo coach para as pessoas, porque as empresas são pessoas. Os melhores líderes, eles lidam com pessoas. Não existe mais aquela teocracia, aquela que funciona como se fosse um triângulo, uma pirâmide. O líder é aquele que inspira, é aquele que vai junto, é aquele que motiva. Então, começa a mudar a maneira que você conta a sua história. Eu também sou o meu foco. Onde que está o seu foco? O que é o foco? Vocês sabiam, eu escutei faz pouco tempo, como é que faz para um atirador conseguir atingir o máximo? Qual a técnica que ele usa para conseguir atirar no alvo? Ele traz o alvo para frente dos olhos dele. Então, uma coisa que está longe, ele traz para perto e assim ele acerta. E o que eu quero dizer com isso? Era para a gente ter um filminho de foco para vocês experienciarem isso. Acho que tem que dar um enter ali. Não vai? É nessa tela. Isso. Então, eu quero que vocês prestem atenção, aí vocês vão saber direitinho o que é foco. Quantas vezes a bola branca vai passar no time, a bola vai passar para o time branco. Se alguém já fez esse teste, fica quietinho. Mas presta atenção, quantas vezes o time branco vai passar a bola? Depois vamos ver se vocês acertaram. Alguém viu um macaco grande dançando lá o Moonwalker na cena? Quem viu, levanta a mão. Vocês viram?
Então, isso é o poder do foco. O meu cérebro, o meu não, de todo mundo, do ser humano, ele é seletivo. Ele vê aquilo que ele está fazendo foco. Então, quando uma mulher fica grávida, não parece que todo mundo ficou grávida na cidade? Quando você quer comprar um carro super legal, vermelho, não parece que todo mundo comprou um carro igual ao seu? Né? Então, isso é o nosso cérebro. E como é que a gente vai usar isso? A nosso favor, gente. Vamos usar o foco a nosso favor. Então, como é que eu vou usar o meu foco? Assistindo... Você quer tirar foto? Voltar? Pronto? Como é que nós vamos usar esse foco? Eu vou ver como é que o mundo é ruim? Como é que todas as notícias, será que elas são notícias mesmo, que passa todo dia no Jornal Nacional, de tarde, de manhã, tal? Eu vou ficar vendo quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas morreram, quantas pessoas... Mas quantas chegaram bem em casa? Quantas pessoas estão abraçando os filhos, tratando bem? Quantas pessoas estão se dando bem? Quantas pessoas estão progredindo? Quantas pessoas estão dando certo nos seus negócios? Quantas pessoas estão sendo felizes? O número é astronomicamente maior. E aonde que está o meu foco? Esse planeta está uma droga, está um horror. Mas no Havaí está um horror, no Nordeste, na praia, lá, tomando uma água de coco, está um horror. Em Bali e tal também está um horror. O pessoal que está se divertindo na Disney todo dia, que é gente que não acaba mais, é um horror também. Então, o que nós estamos focando? É isso que nós vamos ver mais e pior, nós vamos ter mais daquilo que nós estamos pondo foco. Então, ainda dentro das histórias e dentro do foco, que histórias eu quero compartilhar? As histórias ruins, as histórias que me deixam para baixo, ou que levam os outros para baixo, ou as histórias que me põem para cima, que tem aí uma frequência alta, que me deixam com o coração cheio de amor, que me deixam com as outras pessoas num ambiente bom, num ambiente de amor, num ambiente de cooperação, num ambiente de conexão, de afetividade. O que é que eu quero compartilhar? O que eu quero mais? Se eu quero mais, então eu dou mais daquilo que eu quero mais. Não porque é uma troca, mas porque eu me disponho a dar. E aí, uma curiosidade, lógico, porque era hospital, né? Só que eu já conheço essa história, eu já gosto de tudo que é da Idade Média, a Val sabe, né? E, aliás, foi ela que me convidou, né? Palmas para a Val. Como é que surgiu o hospital? Ele sempre esteve condicionado à religião, não propriamente à religião, à espiritualidade. Então, a primeira vez que o termo surgiu de hospitalários, a gravura não é bem essa, mas a próxima está correta. Os templários, eles foram proteger os caminhos das pessoas que iam para Jerusalém na Idade Média. E aí, eles eram chamados os hospitalários, porque eles tinham um lugar onde eles protegiam as pessoas que eram feridas, que na guerra dos muçulmanos. E esses monges, eles eram os monges guerreiros, os templários, né? Então, eles faziam parte dessa parte espiritual. Então, começou aí os primeiros movimentos de ter as pessoas juntas. Antes era só nos templos, né? Então, era na Grécia, era nos templos, no Egito, era nos templos. Então, a cura sempre esteve condicionada ao espiritual. Era uma coisa muito especial, era o sacerdote, era o iniciado, inclusive na Idade Média, era o iniciado que sabia como é que curava o outro ser humano. Então, não era qualquer um, era uma pessoa muito especial. Então, os hospitalários, eles existem até hoje como a Ordem de Malta. E a Ordem de Malta, ela ainda é composta por muitos médicos, por benevolentes, por pessoas também que querem ajudar o próximo. E o que é hospital para a Organização Mundial de Saúde? Eu não vou ler tudo, tá? Se alguém quiser depois definição, a gente pode mandar. Mas o que é hospital para a OMS? Ela também
ela vê um caráter médico-social. Então, de novo, ele já não tem mais aquela conotação tão espiritual, tão religiosa. Lógico, para alguns. Para os outros, vocês devem ter histórias maravilhosas para me contar a respeito da influência da espiritualidade dentro dos hospitais. Eu sei porque eu conheço um monte, né? De parentes, de amigos. Então, para a OMS, ela tem o caráter social. Pelo dicionário, ela também ela fala que é um local onde se trata os doentes, onde as pessoas ficam internadas, pelo dicionário. Pelo Ministério da Saúde, de novo, é um organismo social que é abrangente. Ele não trata só daquele doente, ele envolve as outras pessoas que vieram com ele, a comunidade. Ele tem um caráter mais social para o Ministério da Saúde. E o primeiro hospital do Brasil, ele foi feito poucos anos depois do descobrimento, 1543, de novo. E eu mesma, eu acho que alguns de vocês, não posso falar muito, né? Senão vou denunciar a idade. Mas eu nasci num hospital de freiras, né? E as pessoas que trabalhavam, que nem esse primeiro hospital de Santos, era um hospital de serviço religioso, né? Em muitas cidades que são mais antigas aí, ainda tinha essa conotação de o atendimento ser feito por religiosas. Onde que eu quero chegar com isso? Trabalho ou serviço? Qual você prefere? Então, vamos ver a diferença, depois vocês podem falar, já que todo mundo fez silêncio. O que é trabalho? Trabalho é esse instrumento aí, né? Que era um instrumento de que as pessoas pobres não tinham dinheiro para pagar os impostos, então elas eram castigadas. E o nome dessa tortura chamava tripalium, que se originou a palavra trabalho. Tá? E depois ela vai para o francês, que vai ser travailler. Até falando em francês, tem uma parte que a Val falou de bom dia, boa tarde, boa noite, conforme atende o cliente. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de querer aprender francês, né? Mas quando você chega numa padaria da França, você não fala me dá um pão. Você fala bonjour, o dia hoje está lindo. Aí a moça responde e fala, nossa, o dia realmente está bonito. O que você vai querer? Ele fala, eu vou querer um pão. Desde o momento que você já entrou para comprar um pão. Mas se você entrar e falar, me dá um pão, você, para eles, é um mal educado, né? Então, você tem que ter todo essa conversa para depois você fazer a sua compra. Então, eu acho isso muito bonito, né? Eu gosto muito. E aí, voltando, então, no francês ele também significa dor, porque ele vem ainda da mesma origem, que é o tripalho. E serviço, o que é um serviço? Serviço é dar algo de si, é servir o outro. Ele vem da palavra do latim, e ele define de estar prestável para alguém, de fazer com que eu modifique a vida dessa pessoa, com que não seja a mesma coisa para ela desde o momento que teve a minha intervenção ou não. Então, isso é um serviço. E aí, o que era o serviço? De novo, na Idade Média, eu não podia perder a oportunidade. Na Idade Média, o cavaleiro prestava serviço. E bem na média, Idade Média, que é mais ou menos essa gravura. O cavaleiro prestava serviço. Então, ele achava uma dama, que a dama quisesse o serviço dele, porque ela podia ensinar. Então, ali, o masculino e o feminino vêm das origens celtas. Não era uma divisão que o homem é melhor, a mulher é melhor e tal. Os dois têm contribuições que eles podem fazer juntos. E aí o cavaleiro, ele contribuía dentro da propriedade, quase sempre da dama. Ele fazia a proteção, prestava a força, enquanto ela prestava
os ensinamentos para ele do mundo ou espiritual, ou intuitivo, ou ela era praticamente a sabedoria dele. E também naquela época, eu acho que é uma coisa muito inteligente, né? Que quando se prestava o serviço de proteção para um castelo, para um reino, só os 2 cavaleiros de cada lado que prestavam uma justa, que é aquela luta de cavaleiros. E aí quem vencia não matava o outro. Primeiro perguntava se ele queria prestar serviço. E, na maioria das vezes, ele acabava prestando um serviço. De jeito nenhum como escravo. Apenas ele escolhia ou uma outra dama que fosse prestado esse serviço. E ele ficava a serviço de alguém que fosse do mesmo lado desse cavaleiro que lhe venceu a justa. E o mestre dos mestres já falou que ele veio ao mundo para servir. Então, ele já nos deu lá, faz pouco tempo, a gente não está acostumado ainda, né? Que ele vem ensinar essa máxima do servir. E quando a gente, por isso que eu trouxe também da Idade Média, para ter um pouquinho maior essa abrangência do servir. E como é que você, hoje, será que você trabalha ou será que você presta um serviço? Então, e aí também dentro das nossas práticas do coaching, isso vai influenciar diretamente na sua prosperidade, porque ele está diretamente ligado ao dar. E quando eu presto um serviço, eu não faço aquilo para eu receber um salário. Eu faço para atender o cliente, mas não só para atender o cliente, porque eu estou em serviço com os meus filhos. Os filhos são uma ótima escola, porque eu tenho amor incondicional por eles. Não importa se eles sejam mal educados, se eles me atendam mal, se eles nem mereçam, mas eu estou abraçando, beijando e amando acima de tudo. E eu estou fazendo tudo por eles. Então, o que os filhos nos ensinam, esse amor incondicional, talvez, quem sabe, você acha interessante levar também para fora de você. Porque essa é a máxima do serviço e do dar. E quando eu dou, meu marido, que também é coach, ele gosta muito de explicar a prosperidade, o dinheiro, dessa maneira que é uma troca. Quando você dá uma energia para outra pessoa, para o universo, quando você entrega seus talentos, as suas habilidades, você está dando isso para o mundo. E depois o mundo vai te devolver em forma de dinheiro. Porque quando não tinha o dinheiro, você fazia uma troca de produtos. Então, quando eu dou o meu melhor, o que o mundo vai me devolver? O melhor. Se eu sempre entrego a mais, o que o mundo vai me dar? A mais. E aí depois tem algumas pessoas que falam que as outras tiveram sorte. Essa história eu gosto bastante. É uma história... Não sei, alguém já assistiu Mãos Talentosas? Assistam, gente. E põe um lençol do lado se for um pouco sentimental, né? Porque eu vou pôr um trechinho, que é o trechinho que mais me agrada. Tem uma outra cena, mas eu não quis deixar o filme tão longo, né? Então, esse menino, ele é muito interessante, porque eu não vou contar o filme todo, senão vocês não vão ter os momentos de percepção dentro do filme. Ele é muito pobre, a mãe é analfabeta, mas eles nunca vão saber que a mãe é analfabeta. E ela é muito exigente. E aí, dentro do meio dele, dentro do preconceito, ele cresce... Então, ali quando a faca quebra no cinto do menino, ali foi o momento que o céu já tinha feito a intervenção, né? E tudo que ele faz depois é o depois, por causa dessa missão maravilhosa. Ele é o neurocirurgião mais famoso do mundo.
E ele saiu aí de uma condição que muitos de nós temos uma condição muito melhor. Mas o que levou ele a chegar onde ele chegou? Primeiro, a história que ele conta dele mesmo nesse filme é maravilhosa, porque ele coloca a mãe como uma pessoa sensacional. Só que a mãe obrigava ele a ir para a biblioteca e ler todo dia, né? E quando dessa maneira ele foi preparado para o mundo, porque quando ele foi com bolsa, ele sempre teve uma situação de pobreza muito grande. E hoje ele faz parte, quando eu fui pegar esse trechinho para colocar para vocês, ele faz parte hoje do governo dos Estados Unidos e tal, ele está muito lá no topo. E essa cirurgia foi a primeira cirurgia do mundo, por isso que ele tem inúmeros livros e ele trabalha inclusive com motivação hoje. Ele foi o primeiro que conseguiu separar esses gêmeos unidos pela cabeça, né? Então isso também é para trazer essa energia que existem mais coisas atuando em nós, por nós, quando a gente se permite a se abrir para o serviço. Só que a gente tem que fazer esse entendimento, não é aqui, é aqui. De levar aquilo que nós temos, levar o nosso melhor, porque aí nós vamos ter mais alguns exemplos de pessoas que conseguiram transcender, essa é a palavra, para chegar e conseguir ficar lá não no topo da pirâmide, mas conseguir integrar e entender que quando eu deixo de estar no primeiro degrau falando em sobrevivência, e quando eu vejo alguma coisa maior, eu consigo fazer essa transcendência. Eu consigo participar mais da vida. Eu consigo transformar o meu ambiente, o ambiente do outro, só pela minha presença. Mas porque eu estou contando outras histórias. Mas o coaching, a palavra coaching quando é o processo do coach. O coach é a pessoa, sou eu, quem é o atendido é o coach. E o que ele é? Algumas pessoas falam que ele é focado no futuro. Ele é focado no que eu quero, não no futuro. Porque se eu estiver no futuro, eu vou ter ansiedade, né? Eu não vou estar vivenciando o presente. Mas quando eu faço foco, lembra lá do macaco que estava dançando, da coisa que eu quero, da coisa que eu vejo, como é que eu faço para atingir um alvo? Eu trago ele para perto. Como um atirador de elite. É exatamente o processo de coach. Daqui 5 anos, 10 anos, eu quero estar assim na minha carreira, na minha vida. Tá? Como é que você vai fazer isso? Daqui 5 anos você vai lá, chegou 5 anos. Pois é, mas agora eu não estou lá onde eu queria. Mas o que você fez para chegar aqui? Se você não fez nada, chama o coach. Que aí ele vai te falar quase todo dia o que você está fazendo. Você já fez, você não fez, você ia ligar para aquela pessoa. Você ligou? Tá, minha vida está uma droga. Será que está uma droga? Quais foram as coisas que aconteceram de boas para você nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano? Porque a nossa tendência é olhar o copo vazio e não o meio cheio. O que coaching não é? Coaching não é terapia, coaching não é aconselhamento, coaching não é consultoria, coaching não é ensino. Só que você vai participar de todos esses processos. Os benefícios são inúmeros, porque você vai fazer uma caminhada. E dentro dessa caminhada, eu não consigo ser próspero. Mas por que você não consegue ser próspero? Vamos pensar nisso? O que você está acreditando? O que você está fazendo pela sua vida? A minha vida está uma droga. Está uma droga por quê? Como é que você está na sua família? Como é que você está no seu ambiente de trabalho? Como é que você está no seu trabalho? Você está se desenvolvendo? Você está buscando uma coisa nova todo dia? Se você não está fazendo isso, já tem uma frase que atribuíram a Einstein, eu não sei se é dele, que louco é aquele que faz tudo igual e espera um resultado diferente. Então, se você planta feijão, não tem como colher arroz. Se você quer colher arroz, você tem que plantar arroz. Aí a tendência é que você colha aquilo que você quis. Se você está colhendo coisas que você não quer, então é hora de você começar a plantar outra coisa. Tá? Então, os benefícios são inúmeros. Autoconhecimento. Só o autoconhecimento já é uma moeda de troca enorme.
porque ela vai permitir que você saiba quem você é, que você saiba o que você está fazendo nos locais onde você está, o seu posicionamento, e melhore seu posicionamento. Posicionamento é aquele: eu sou atendente, eu sou enfermeira, eu vou me portar, eu vou ter a minha posição como essa pessoa e entregar o meu melhor dentro do meu papel, dentro daquilo que eu estou fazendo. Se eu estou na minha casa, se eu sou mãe, se eu sou esposa, eu vou fazer o meu melhor. Vou ser a melhor esposa e a melhor mãe, a melhor pessoa, a melhor vendedora, a melhor que eu posso ser. Eu posso não estar bem em um dia? Eu posso. Mas eu também posso me desenvolver para que isso não afete a minha entrega. Então, a pessoa que eu vou atender, ela não precisa saber que eu briguei com meu marido hoje cedo, porque ela é outra pessoa e eu posso entregar o meu melhor para ela do mesmo jeito. Eu posso olhar nos olhos dela, eu posso ser gentil, eu posso sorrir, porque quando eu sorrir, eu vou ter outro sorriso para mim. E o que é o coaching? Aqui, apesar de estar falando de um coach esportivo, está muito forte a abrangência global do coaching. Todos os filmes são curtinhos, tá? E eu não sei muito do jogo, mas a proporção que ele achava que ele ia fazer, eu gostaria que vocês prestassem atenção, né? Então, ele achava que ele ia só até a linha e ele foi 5, 6 vezes mais do que ele achava que ele podia, né? Então, quantas vezes a gente na nossa vida, em qualquer área, a gente achou, é muito difícil. Mas, na verdade, quem que acha que podia ter mais potencial, que podia fazer mais na vida? Levanta a mão. Quem acha que não está com todo o seu potencial? É isso aí. Quem não levantou a mão é porque está com vergonha, né? Mas tem aquelas coisinhas. Por que será que as pessoas fazem o que fazem? Por que elas se comportam dessa maneira? Por que eu acho que amanhã eu podia fazer, sei lá, acordar mais cedo, dar uma corridinha, fazer um exercício e não faço, né? Então, o que acontece? O que a gente faz e o que nos motiva é baseado naquilo que a gente acredita. E aí, quando a gente começa a examinar quais são as nossas verdades, o que a gente acredita, aí é que começam a ter alguns movimentos, pelo menos de pensamento. Então, as crenças mais divertidas são de dinheiro, né? Porque o nosso cérebro racional, a partinha que falava amanhã eu vou acordar cedo e vou para academia. Não, a de amanhã não passa. É 7%. Então, que força tem os 7% contra os 35% emocional, 38%, contra os 55% reptiliano ou instintivo, né? Instintivo, sobrevivência. Com quais pessoas vocês lidam mais? Que estão aonde? Pouquíssimos de vocês, no trabalho que vocês fazem, vão estar falando com pessoas a nível racional. Vocês vão estar falando com pessoas no nível emocional, que estão agindo pelas emoções e que estão agindo pela sobrevivência, porque elas estão tratando da saúde e dos problemas físicos delas. E assim, um parâmetro no trabalho. Mas quando é que vai funcionar eu acordar mais cedo para eu ir para a academia? Quando eu tiver também um motivo emocional. Eu quero, porque eu quero usar uma roupa ficar mais bonita, porque eu quero ficar mais bonita para o meu marido, porque eu quero me sentir bem, quero olhar para o espelho e me ficar feliz. Então é aí que eu vou ter uma motivação emocional. E a Val sabe bastante.
Todas as compras, todos os relacionamentos são feitos nesse nível. Você pode até se enganar com esse aqui. Fala assim, não, mas eu vou comprar porque eu preciso. Só que por que você escolheu aquela vendedora, aquela loja, por que você voltou depois e tal? Está tudo aqui. Né? Então, as pessoas se relacionam, as pessoas fazem o que fazem, compram a nível emocional. Então, tem muito mais coisa acontecendo aqui do que aqui. E as crenças de dinheiro, né? Então, tem aquelas crenças... dinheiro é sujo, eu não sei mais o que, tal. Um monte de infância. Você pensa que dinheiro dá em árvore, pensa que meu dinheiro é capim, né? Então aí depois o cidadão cresce e lá dentro está guardado, escondidinho, que o dinheiro é sujo, eu não posso pegar. Que não é capim, eu não posso gastar, eu não posso ter, porque eu nunca tive, por que eu vou ter agora, né? Então aí esse é muito divertido, é o coaching de prosperidade, né? E aí... Então, vamos fazer uma pausinha. Como vocês acham... Vamos bater um pouquinho de palma? Bate palma, gente. Vamos lá, não me deixe passar vergonha. Agora vamos levantar. Quem está com coisa, deixa a coisa na cadeira. Isso. Isso agora dá uma balançadinha também e bate palma. Agora bate na mão do colega, dá um high five aí. Dá um high five com o colega, né? Assim, ó, gente, assim, ó. Vai batendo aí. Agora olha pro colega e sorri, bate na mão dele e sorri, olha pra ele e sorri, olha nos olhos, gente. Obrigado, viu? Pode sentar. Funciona, né? Então, quando eu quero mudar o meu estado emocional, eu movo de maneira diferente. Tem uma parte do coach que ele fala muito de fisiologia. Eu tô com um problema. Eu tô devendo que me aconteceu faz pouco tempo. Eu esqueci de levar a certidão do meu filho, um xerox, e a gente ia viajar. Falei, e agora? Eu falei, vou ver se esse negócio funciona. Vou lá, né? Eu não esqueci, não perdi o documento, mas tô sem. Tudo bem? Tá aqui o documento, né? E o registro? Então, o registro, pois é, eu não sabia que tinha que trazer o registro. Então, faltou, né? Não, a resposta era, olha, da próxima vez a senhora não esquece, tá? Eu falei, ótimo. Então, quando você muda a sua fisiologia, tipo, se eu fosse assim, eu estou sem registro, eu não vou embarcar. A nossa fisiologia, ela avisa o nosso cérebro. Porque, repare, vocês podem ter mais essa memória do que eu. Como é que anda, como é que é uma pessoa depressiva? Dá trabalho, gente. Não é fácil. Você tem que andar assim, você tem que olhar para o chão, você não pode sorrir. Você não pode falar alto, você não pode dar gargalhada, dá trabalho. Quando você fala para os seus, tô triste, acordei e não fiquei legal, deu um negócio errado, não tô legal. Mas se você endireita os ombros, levanta a cabeça, sorri, dá uma dançadinha, põe uma musiquinha animadinha que você gosta, você fala para o cérebro, olha, tá tudo super 10, eu tô super feliz. Aí ele vai fazer toda a sua bioquímica de alegria. Ele vai entender que você está bem por causa da sua postura, que a Val falou, né? Então, tudo isso é tudo muito estudado. É tudo muito... Então, faça o teste. E você pode fazer outro teste. Olha para o seu colega e fala de 4 maneiras diferentes. Ótimo. 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 Treina aí, gente. Depois vocês vão para cá, você tem que lembrar. 4 maneiras diferentes, hein? Ótimo! Como é que é? Não muda? Então, que opções que a gente vai fazer? E agora eu trouxe aqui também
Eu fui apertando, acho que sem ver. Fui apertando um monte e ninguém me falou nada, né? Então, vocês já têm aí dicas preciosas de como é que faz para alterar a emoção. E aí a pessoa veio para você, ela já veio naquele estado de sobrevivência. Só que agora, como vocês viram com a Val, vocês entendem que ela está passando por outro momento que não é o seu. Como é que você faz para reverter esse momento? Você olha nos olhos, você está empático com ela. Você está presente para a situação dela. Você não precisa ficar triste e chorar com ela, mas você entende. Quando você mostra que entende, às vezes só falar eu entendo você, muda tudo. Porque aí ele vai sentir cooperação. Ele não vai sentir alguém que está ameaçando ele, porque ele já está nesse estado de ameaça. Ninguém mais precisa fazer esforço para isso. Ele já está. Para nós levarmos para a nossa casa, né? Então a gente estava falando de crenças e valores. Eu sou, eu faço, eu ajo de acordo com aquilo que eu acredito. Qual que é o ciclo do sucesso? Esse aqui é o nosso amado, meu ídolo, né? É o Tony Robbins. Quem quiser ver na Netflix, tem um filme dele chamado Eu Não Sou o Seu Guru. É 10, pode assistir. E qual que é o ciclo do sucesso? Aquilo que eu acredito vai fazer com que eu veja de uma determinada maneira meu potencial. Eu não acredito que eu possa correr 1 quilômetro. Eu não acredito. Então, eu posso não correr nada ou correr 5 quilômetros. Eu tenho uma ação. De acordo com o que eu acredito que seja meu potencial. De acordo com o que eu acredito. E aí eu vou ter um resultado. Ou de 1 quilômetro, ou de 0 quilômetros, ou de 5 quilômetros. Se eu acreditava que eu corria 2, mas eu corri 5, eu tenho um resultado. Eu falei, nossa, eu consegui. Eu consegui 5. Então agora eu vou treinar para 5,5. Ou para 5 todo dia. Ou para 5, eu tenho um resultado. Por causa desse resultado, eu vou ter uma outra crença. Ou se eu sair lá, me esbafori, cansei demais, falei assim, esse negócio não é para mim, não vai dar. Qual que é a minha crença? Eu não consigo. Se eu não consigo, meu potencial é 0. Eu não vou ter nenhuma ação. Tanto isso aqui é o ciclo do sucesso quanto do fracasso. O que muda? Qual que é a única coisa que muda? Aquilo que eu acredito. As minhas crenças. Então isso vai fazer toda a diferença. E aí, isso aqui é mais para vocês conhecerem quais são as 5 emoções básicas do ser humano. Para quê? Porque é com essas emoções que vocês tratam as pessoas que chegam até vocês. As pessoas, elas sentem raiva é a primeira emoção. E por que elas sentem raiva? Porque é uma situação de ataque ou de defesa. Porque está lá no cérebro instintivo, no cérebro de sobrevivência. E aí pode acontecer gritos, ciúmes, frustração, agressividade, né? A outra, medo, também está no cérebro instintivo de sobrevivência. Porque essas emoções, elas vêm lá, são emoções primitivas. São emoções que o homem conviveu lá no tempo das cavernas, são emoções que nos acompanham todo o nosso desenvolvimento há milhões de anos. A nossa capacidade racional, que a gente se tornou aí civilizado, é muito pequena comparando com esse nível de desenvolvimento. Então, muitas das coisas, elas nos remetem a esses primeiras emoções. O medo, porque quem não tivesse medo, não sobrevivia. Então, só sobrevivia quem tinha medo. Medo do predador, medo de não tomar cuidado, medo de... Então, também é uma situação de sobrevivência. E de autopreservação da espécie. Só sobreviveu quem teve medo. Quem não arriscou a vida. A outra emoção básica do ser humano é a tristeza. A tristeza está condicionada à perda. Cada vez que eu perco alguma coisa, eu fico triste.
Alegria. Alegria vem da conquista. Então, cada vez que eu consigo alguma coisa que eu conquisto, eu fico alegre. Então, chamem um coach para vocês ficarem sempre alegres, né? Para ter muitas conquistas. E todo mundo já presenciou alegria, então todo mundo sabe como é. Que é um estado que também tem uma bioquímica cerebral aí envolvida e vai te levar para conseguir, para querer mais coisas. A outra emoção básica é o afeto. O afeto está condicionado ao nosso desejo de conexão com o outro. Todo mundo quer ser amado e valorizado. Então, quando a gente tem a nossa necessidade de afeto, é a necessidade de conexão com o outro. Então, quando a gente entende que o outro é uma pessoa, que nós somos uma pessoa, e que meu chefe é uma pessoa, que eu vou atender uma pessoa, que está abaixo de mim também é uma pessoa, e que todos nós temos necessidade de afeto e de conexão, as coisas ficam mais leves. Elas não têm mais aquela dureza, aquele peso. E alguém conhece os 5 passos do luto? São os mesmos para mudança. Também cito esse exemplo do luto, porque é uma coisa que vocês também devem conviver no dia a dia de vocês, bastante, né? Só que eles também são os passos para a mudança. Então, qualquer pessoa que ela esteja no nível da aceitação, ela está pronta para mudar, né? E eu não preciso necessariamente passar por tudo isso quando eu me disponho a aceitar em primeiro plano. Mas esse aceitar não é um aceitar é um aceitar e falar, ok, tem um problema, o que eu vou fazer com isso? Né? É esse aceitar. Não é, acontece tudo, eu sou uma coitada, minha vida é só desgraça, todo mundo briga comigo e tal. Não é esse aceitar. É esse aceitar. Tem isso na minha frente, o que eu vou fazer? Que lado que eu vou começar a trabalhar isso? Então é esse aceitar. Quando eu chego na aceitação, eu estou pronto para a mudança. E no luto, o que acontece? São exatamente os mesmos passos. Que aí também tem um filminho bem engraçadinho que exemplifica isso. E vocês já devem sacar quais são os passos. Vocês já viram, com certeza, vários pacientes nessa situação. Não vai dar, mas é só é uma girafinha ali, que está engraçadinha porque ela cai num campo, e normalmente é isso que acontece com a gente em vários fatores, em várias situações na vida da gente, é a negação. Então, enquanto a pessoa está negando, ela não vai para frente, não passa essa fase, né? Então, a girafinha encontra ali uma areia movediça, cai na areia e fala, nossa, mas que droga e tal, né? Não, isso não está acontecendo. Não é comigo, não fui eu, não estou com isso, tudo é um pesadelo. Bati meu carro, amanhã eu vou acordar e vou saber que só foi um pesadelo, isso não aconteceu comigo. Só que eu acordo e está lá o negócio tudo batido, né? Então aí eu falei, desgraçado, por que eu saí aquele dia? Porque não sei mais o que, tarari, tarará. E fico aí uma semana reclamando da coisa, né? E aí, o exemplo meu foi infeliz quando é do carro, né? Mas a barganha, será que outra pessoa não vai pagar para mim? Será que não sei mais o que e tal, né? Vou tentar dar um jeito de tirar das minhas costas, né? Quem sabe alguém resolve meu marido, uma ideia, olha, você se vira com o seguro, com quem bateu, eu não vou fazer nada. Dá para fazer uma barganha aí, nós fazemos uma troca e tal, né? Aí a tristeza, a depressão, né? Não tem jeito, o negócio bateu mesmo, ficou ferrado, tem que gastar, tem que parar de trabalhar para ver o que vai fazer, né? Então aí vem a depressão, a tristeza. A minha vida é uma droga, tudo acontece de errado comigo, ninguém gosta de mim, porque nem meu marido para me ajudar, para ir lá fazer as coisas para mim, nada dá certo para mim. Eu levantei com saúde e tal, graças a Deus eu tenho possibilidades, mas nada dá certo para mim, porque isso aqui não deu certo.
Então, quando eu falo, tudo bem, então eu vou ter que ir no mecânico, eu vou ter que fazer uma cotação, eu vou ter que ver o que tem que fazer, eu vou tomar conta desse problema, aí a mudança ocorre. Quando eu resolvo lidar com o problema. Então, a minha pergunta é, quantas situações na nossa vida a gente está em negação? Em vez de... Nós não precisamos nem passar raiva, nem para barganha, nem para nada. Então, caso de doença, a pessoa lá, sei lá, pegou o exame. Não, o exame está errado, não vou fazer outro, e não sei mais o que, blá, 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 blá. Ou não conta para ninguém da família. Aí depois ela vai passar por todas essas fases. Quem que estudou isso? Foi uma médica, Elizabeth Kübler-Ross, e ela estudou isso com pacientes terminais. E aí ela identificou talvez mais 600 casos que ela estudou, e ela fez bastante trabalhos em cima dessas fases, e que são as mesmas para a mudança, se verificou isso. Então, agora vocês já sabem, quando acontecer um negócio, em vez de falar, não, isso não está acontecendo, já vai direto para a aceitação, que é mais fácil. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos e já vai ver o que faz com a coisa, né? Então, aconteceu, o que eu faço com a coisa, né? Então, por que não funciona? Isso aqui eu já dei uma pista lá do cérebro racional, né? Se o meu 7%... Eu fiz pensamento positivo, eu assisti no YouTube, a moça mandou eu fazer a cena que estava tudo dando certo na minha vida, só que não aconteceu nada. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o cérebro racional e eu tenho vozes internas, que a gente chama de sabotadores. Eu tenho, assim, que eu faço a ideia de que eu, num determinado tempo, eu vou melhorar tal fator. Ou eu vou cuidar mais da minha saúde, ou eu vou cuidar mais do meu relacionamento, ou eu vou cuidar mais das minhas finanças. Aí vem aquela vozinha, vai mesmo? Faz um ano que você não faz nada, não vai nada, você não consegue, você não dá conta, você nem tem tempo. E aí, então, essas vozinhas internas, elas são os nossos sabotadores. E a gente tem aproximadamente 10 sabotadores. O crítico, o controlador, a vítima. E aí vocês vão se divertir muito, porque depois vocês vão falar, já sei quem que é, né? Mas não é para olhar para os outros, é para olhar para si. Então, quando eu tenho alguma coisa que eu quero fazer e vem uma vozinha falando, você não vai conseguir. Tal, você viu? Isso aí não dá certo para você. Você não consegue fazer nada, você não consegue estudar direito, você não consegue isso, você não consegue... Aí você já sabe, é o cara, é o sabotador. Então, falar obrigado, valeu o aviso, porque eles vêm lá na sobrevivência. Opa! Eles vêm lá no cérebro da sobrevivência. Então, essas vozinhas, elas querem nos proteger. Só que o que elas fazem? Nos engessam, né? Então, tem 10. Tem o hiperracional, que ele fala assim, não, agora você precisa fazer outro curso. Aí eu faço outro curso. Não, mas agora você precisa estudar mais. Não, agora falta você ler todos esses livros. Aí falta você fazer não sei mais o quê. Falta outra especialização. Essa ainda não está boa. Então eu acabo me perdendo, e às vezes eu já tenho muito para entregar para o outro, e acabo me perdendo só nesse não sair do lugar, né? Então, cada vez que vem uma vozinha interna, e aí é bonitinho aqui o desenho, né? Mas tem o desenho do Mickey também, que tem um anjinho e um diabinho, né? E aí, infelizmente, a gente só tem um anjinho, o resto é tudo diabinho, né? São 10 diabinhos para um anjinho. Como é que a gente faz para falar com o anjinho, para contatar o anjinho? Através do nosso índice de positividade. Esse foi um trabalho numa universidade que durou 13 anos. E aí, esse estudioso, depois que ele resolveu implantar esses estudos, tinha uma empresa, que eu me lembro que ficou muito forte na minha memória, que eles estavam à beira da falência, de pedir falência mesmo. Uma empresa muito grande lá de Nova York. E aí eles empregaram essa técnica desse índice de positividade. E o que aconteceu? Em 120 dias, essa empresa que ia para a falência, ela simplesmente estava faturando o dobro do que ela vinha faturando quando o mar estava bom para peixe, né?
E como é que a gente faz? Quem quer aprender como é que faz isso? Ninguém? Que bom. Ah, então tá bom. Ó, tem uma pessoa. Por causa disso, Sodoma e Gomorra iam ser poupados por causa de uma, não teve nenhuma lá, né? Então não foi. Mas aqui tem uma. Bom, você pode contratar um coach também, né? Eu, meu marido, estamos aqui, tem cartão, tem telefone, tem tudo. Mas, o que dá pra gente fazer? Lembra que eu falei do noticiário, de coisas que colocam a gente para cima? Então, tudo isso é positividade. Cada vez que eu encontro alguma coisa que me derruba o mental, que faz com que fique aquela ciranda negativa e ruim dentro da minha cabeça, eu vou imediatamente e corto esse ciclo. Como é que eu faço isso? Eu falo assim, você não conhece a minha casa, viu? Lá o negócio é pesado. Meu Deus do céu, a minha tia quando vem parece que tem um corvinho andando em volta dela, né? Tem livro, tem YouTube, tem um monte de dezenas, tem filmes. Então, em vez de assistir um jornal nacional, eu vou assistir alguma coisa que me edifique. Porque ninguém vai ser a mesma pessoa se todo dia tiver um passinho a mais na direção de ser uma pessoa melhor. Ninguém vai ser. Se vocês fizerem isso marcando hoje, na data do relógio, daqui a um ano, todos vocês vão ser pessoas completamente diferentes. E alguém vai falar para você, lembra daquela palestra que teve ano passado? Fala, ano passado? Nossa, parece que faz uns 10 anos. De tanta coisa que vai rodar na vida de vocês, se vocês assumirem isso, né? E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que a gente nem precisa chegar a 100% de positividade. Para a nossa vida rodar e a gente só ir para frente, nada de negativo tomar conta da gente, a gente precisa de 72 pontos de positividade, só, né? É bastante para manter todo dia, né? Vamos combinar. Mas é possível, muita gente já conseguiu, né? Então, como é que eu faço? Eu cuido do meu mental. Todo dia eu cuido do meu mental. Eu passei um estresse, o que eu vou fazer para mudar? E aí, canta música, dança, muda a fisiologia, muda a postura, muda. Se eu fizer disso uma rotina, um hábito, eu estou feito. Porque o que acontece? Por causa daqueles hábitos ancestrais, dos hábitos instintivos, o que eu tenho? Eu tenho que ter medo, tenho que ter insegurança e tal, para me defender, para me preservar. Só que isso também me atrapalha. Eu não estou mais andando com o tigre do lado, que eu tenho que me esconder, que eu tenho que sair correndo, né? Mas a gente traz isso como instinto na vida da gente. Isso é um hábito. Procurar o ruim, procurar o negativo é um hábito. O que eu posso fazer? Trocar por um hábito positivo. Por que a gente não fica viciado em corrida em vez de ser viciado em comer açúcar? É a mesma coisa. E quando você começa a correr, você não quer parar mais. E aí você vai correr um dia. Por que eu não troco os meus vícios ruins por vícios bons? Hábitos ruins por hábitos bons. Dá trabalho? Dá trabalho. Consegue? Um monte de gente consegue. Eu já consegui um monte de hábitos ruins trocar por hábitos bons. E é só persistir. Aí tem um outro detalhe também, que eu não coloquei aqui, mas caminho neural. Alguém já ouviu falar sobre isso? Caminho neural, que é o tal do hábito ruim. É o caminho da roça. Aqui tem um caminho. Então, ninguém vai andar por lá porque aqui tem um caminho. Então, todo dia, se me acontece algum negócio, meu Deus, eu volto para aquele caminho que eu já sei, que eu já conheço, que o meu cérebro já conhece. E tem gente que fala assim, mas essa situação tá genético, meu pai era assim, minha mãe era assim, não sei quem era assim, minha avó, minha bisavó, tritavó era assim. Só que eu fui educada dessa maneira. Esse padrão veio junto comigo. Eu posso fazer diferente? A hora que eu decidi que eu quero fazer diferente, eu faço. Porque eu começo a colocar outro caminho. Eu começo a trazer emoções positivas. Porque lembra que a gente trabalha mais no emocional do que no racional. Então, eu falar que eu vou para a academia acordar mais cedo é uma situação racional. Mas se eu colocar emoções no meio e viciar o meu corpo nessas boas emoções,
eu estabeleci um hábito bom em vez de um hábito ruim. Tá certo? Então, cada vez que vier uma vozinha negativa, vocês sabem que você tem que ir lá imediatamente e trocar por alguma coisa positiva, tá? E isso é um pouco diferente de pensamento positivo, tá? Porque o pensamento positivo você pode ser incorrer no erro da negação. Não é disso que eu estou falando. Para negar que está chovendo e que tem nuvem preta no céu e falar assim, não, o dia está lindo. Não está lindo. Mas eu assumo cuidar de que eu me sinta bem, mesmo estando um dia nublado. E o que vai acontecer quando eu chegar num certo nível? Isso vai ser um padrão para mim. E os problemas vão continuar acontecendo? É claro que vão. Ninguém morreu ainda para estar no céu. Aqui nós estamos na dualidade, tem coisas boas e coisas ruins acontecendo. O que vai mudar? A maneira que eu enxergo o que está acontecendo. A maneira com que eu lido com a situação. Então vamos voltar para a chuva. A chuva. Um dia de chuva é igual para um agricultor que estava esperando essa chuva para a cultura dele? Ou como é que é isso para uma noiva que ia fazer o casamento ao ar livre? A chuva é igual. Não mudou nada. Mudou a maneira com que eu me sinto em relação ao fato. E tudo na vida é assim. Acontece um fato. Quem determina como você se sente em relação ao fato somos nós. Tá? Esse filminho, vamos cruzar os dedos para funcionar, é de uma pessoa que eliminou o C da vida dele. Eu não sou chegada em escola de samba, mas isso ia fazer eu derreter, porque só de ver o filme eu derreto, né? E isso é uma coisa que ele fala, ele eliminou, nunca teve na vida dele o C, nem na infância e nem em lugar nenhum. Se o outro não me aceitar, se o outro não gostar, se não der certo, se não sei, vamos experimentar, quem sabe dê. E é isso que ele faz continuamente. E com 17 anos ele fez uma cirurgia na coluna, porque ele usava muito a coluna, por isso que ele tem cadeira de rodas, porque ele não tem mais mobilidade na coluna. E aí os médicos falaram para ele que tinha, acho que é 10% de chance de dar certo. Ele falou, se não operar vai morrer, se operar vai morrer. Ele falou, mas tem um jeito disso dar certo? No máximo uns 10%. Então vamos que vai dar certo. E deu, porque não tem C, né? Então quando a gente elimina o C, muita coisa boa pode acontecer. Quem vai sair melhor do que quando entrou? Dá uma animadinha aí, gente. Tá bom? Eu tenho 2 vouchers para quem estiver interessado e quiser participar de uma sessão de coaching. Tá? Os 2 vouchers são grátis e acho que, não sei se o doutor quer falar mais alguma coisa, né? E quem quiser fazer testes de sabotador, esse aqui vai ser dia 7, tá? Manda depois uma mensagem para mim, tá? Pessoal,